Olá para você que nos acompanha pela TV Câmara. Se você está pensando em fazer um curso de nível superior, você já ouviu falar no curso de construção naval da FATEC aqui em Jaú? Bom, se você ainda não escutou falar sobre esse curso, aproveita a oportunidade para assistir essa entrevista, que agora você vai ficar sabendo tudo sobre o curso de construção naval da FATEC. E para isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o professor doutor Hilton Aparecido Garcia. Ele é coordenador do curso de construção naval da FATEC. Vai passar para a gente todas as informações para você que tem interesse, então, em fazer essa faculdade, né, professor? Queria agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da TV Câmara, primeiramente. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigado por estar nos convidando aqui. Professor, é importante essa oportunidade para que a gente passe, então, informação para as pessoas, porque muita gente, às vezes, passa ali na frente da FATEC, vê aquela faculdade linda e, às vezes, nem sabe quais cursos que a faculdade oferece, né? E construção naval é um curso super interessante, com uma possibilidade de futuro profissional aí muito boa também, bons salários. E às vezes o pessoal não conhece, né? O senhor, como coordenador do curso, passa pra gente então, assim, em linhas gerais, o que é o curso de construção naval da FATEC? Então, o curso de construção naval, ele dá uma formação bem eclética, né? Então, como o próprio nome diz, o aluno, ele é capacitado para fazer o projeto de embarcações, especialmente as embarcações fluviais, né? Porque o objetivo principal dos cursos navais da FATEC Jaú é uma preocupação com a área fluvial, né? Então, nossa preocupação não é tanto com a área marítima, né? Mas sim a área fluvial, apesar de a gente se preocupar também com uma parte da área que por volta aí entre 5 e até 20 milhas da costa marítima. Então, a pessoa vai se formar e vai ter conhecimento sobre o projeto de embarcações, a parte de manutenção dessas embarcações e também algum conhecimento sobre a operação. Aí vale ressaltar que quando nós falamos em projeto e manutenção, uma embarcação obrigatoriamente deve obedecer uma série de normas, principalmente devido às normas da Marinha, né? É o que nós chamamos de normas da autoridade marítima, que são conhecidas como os NORMANs, né? Então nós temos uma norma específica de embarcações fluviais, né? Que é a antiga norma 2, hoje é 202. E também a norma 13, que é a norma de preparação de mão de obra específica para atuar nessa área. Além dessas normas, nós temos também alguns órgãos afins de embarcações, por exemplo, sociedades classificadoras. Então são empresas, são órgãos que atuam para garantir que as embarcações elas serão construídas e vão operar de forma que tenha garantia, principalmente de atender bem a questão de salvatagem e de preservação ambiental, né? Então, por exemplo, a embarcação vai estar operando nos rios e em lagos, você tem que ter a garantia de que ela não vai provocar um dano ambiental, por exemplo, derramamento de óleo, não vai provocar, por exemplo, uma embarcação partir e parar o tráfego naquele local, de você perder a carga, porque muitas vezes a embarcação transporta também cargas perigosas. Então, o egresso vai estar apto a fazer o projeto, vai estar apto a escolher os materiais, né, para construir a embarcação e vai estar apto também a fazer a manutenção, né? Por exemplo, a própria capitania, né, a própria Marinha, exige que de 5 em 5 anos essas embarcações sejam docadas e elas sejam reparadas. Por exemplo, sejam repintadas, todos os equipamentos sejam vistoriados para que ela volte a operar. Ou seja, de 5 em 5 anos,
você precisa garantir que ela tenha um desempenho como se fosse uma embarcação nova. Então, o egresso vai ter conhecimento sobre tudo isso, né? Então, quando a gente fala de projeto, para que a pessoa até conheça um pouco, nós dizemos que uma embarcação, ela tem um aspecto geométrico para garantir que ela possa se movimentar sem gastar muita energia, que é aquilo que nós chamamos de aspecto hidrodinâmico. A embarcação, ela precisa ter iluminação, então é como se fosse uma cidade, né? Tem tripulação, então ela precisa ter, por exemplo, redes hidráulicas, ela precisa ter todo um sistema de propulsão, né? Precisa ter motores, precisa ter um hélice para fazer ela se movimentar. E tem todo um espaço de carga. Além disso, ela precisa ter os aspectos operacionais, ela precisa ter estabilidade. Então, todos esses aspectos que estão relacionados com o projeto, o aluno vai ser capacitado, vai ter conhecimento disso. E, professor, o aluno vai ter contato com diversas disciplinas, né? Como o senhor falou, até dessa parte ambiental, a parte da construção, legislação, tudo isso, né? Tudo isso. Em 2020 foi a última reformulação da grade curricular deste curso, né? Exatamente. Como é que está a grade? Explica pra gente mais ou menos assim, quais são as principais disciplinas que esses alunos vão ter contato? Até para eles saberem se o perfil deles bate com o perfil do curso, né? Explica pra gente, por favor. Então, a última reestruturação foi realmente em 2020. Na verdade, assim, o curso existe desde 1990, né? Então vai estar completando agora 34 anos, né? Ele começou a funcionar no segundo semestre de 1990, né? Se fosse assim, a grosso modo, seria agosto de 1990. Então, em agosto agora, 34 anos. Então, essas reestruturações, elas ocorrem para que você possa atualizar o currículo, as disciplinas sejam atualizadas. Então, o aluno vai ter contato com disciplinas, principalmente de CAD, porque hoje você não consegue fazer absolutamente nada, seja no projeto, seja na manutenção, e, enfim, sem o auxílio da informática, né? Então, o aluno vai aprender várias, né? O CAD, que a gente chama aí de 2 e 3D, né? Vai ter disciplina como mecânica dos sólidos, que na minha época era chamada de resistência dos materiais. Vai ter mecânica dos fluidos e hidrodinâmica, que é tratar dos aspectos sobre o movimento da embarcação dentro da água, que esse é o objetivo principal. Vai ter disciplinas de projeto de embarcação, né? Então, por exemplo, fazer com que a embarcação tenha o arranjo onde cada espaço, né? Então, por exemplo, uma embarcação vai ter uma praça de máquinas, onde você coloca os equipamentos, motores, bombas, vai colocar separador de água e óleo, vai ter o espaço onde vai ser colocada a carga, que são os porões, vai ter o espaço, por exemplo, de proa e de popa, que são espaços vazios para garantir que você tem uma reserva de flutuabilidade, porque pode acontecer algum acidente, e mesmo que ela sofra um acidente, ela não vai afundar por conta dessa reserva de flutuabilidade. Você vai ter também disciplinas da área de gestão, né? Então nós temos gestão de pessoas, nós temos língua portuguesa, nós temos 4 semestres de inglês, né? Porque boa parte da nomenclatura e boa parte, inclusive, das referências bibliográficas estão em inglês, né? Outra coisa também que eu não chamei atenção, mas assim, boa parte das embarcações, depois de um certo porte, é obrigatório que elas sejam classificadas. Então são algumas empresas que garantem que aquela embarcação ela vai estar sempre operando com segurança. E boa parte dessas empresas, elas são estrangeiras, são de nível internacional. O aluno também precisa ter esse conhecimento para conseguir se comunicar, né? Exatamente. Isso também amplia a oportunidade de mercado de trabalho, né? Com certeza, né? Porque, inclusive, algumas empresas empregadoras, elas atuam também no exterior. Por exemplo, nós temos várias empresas. A própria, né, Petrobras, de algum tempo atrás, a Vale do Rio Doce, era uma empresa multinacional, né? Então, os operadores,
iam para o exterior e, obviamente, precisa utilizar a língua universal, que é o inglês. Então, é necessário que você tenha um certo domínio da língua inglesa. Então, nós temos 4 semestres de inglês. Uma parte de inglês técnico e uma parte de inglês geral, vamos dizer assim. Professor, além dessas disciplinas teóricas, os alunos ficam muito ansiosos pela prática, né? Explica pra gente um pouco sobre o Estaleiro Escola, que é uma estrutura que vocês têm, e as parcerias, né? Afinal, acho que no último semestre que os alunos começam a fazer essas parcerias para ir conhecer alguns locais, é isso ou não? Não, nós começamos já antes. Antes. Já tem esse contato com a prática, então, até mais no começo do curso. Exatamente. O Estaleiro Escola é assim, quando o prédio, lá na atual instalações, foi criado, né? Lá no Pedrometo, já foi construído, já foi feito o tanque de prova. Aí, em 2007, foi construído o bloco, que é o que nós chamamos de Estaleiro Escola. Então, lá nós temos vários laboratórios. Então, essas disciplinas que eu disse, tem eletricidade, porque você precisa de redes elétricas. Então, nós temos um laboratório de eletricidade. Para fazer a construção de uma embarcação, de um navio, você utiliza o método de soldagem para construir. Então, nós temos lá várias máquinas de soldagem. Então, o aluno vai praticar, né? Não só de eletrodo revestido, né? Como outras também. E nós temos, por exemplo, uma máquina MIG, né? Que custa uma grana. Além disso, quando você faz uma junta soldada, nós podemos retirar, fazer um corpo de prova dessa junta soldada e fazer uma análise microscópica para ver se essa solda ficou compatível, se a microestrutura do aço ficou compatível, se tem resistência. Então nós podemos fazer testes, principalmente o teste de tração. Depois nós temos o tanque de prova, que no Brasil existe apenas 4 desses tanques de prova. Então nós construímos modelinhos e fazemos as corridas de milha, né, para verificar o aspecto de desempenho hidrodinâmico. Essa embarcação vai ter um bom desempenho. Então, o aspecto geométrico é verificado através desse ensaio no tanque de prova. Você pode pegar esse modelo ou a embarcação no tamanho que você quiser e fazer aquilo que nós chamamos de teste de estabilidade. Você tem aquilo que nós chamamos de laboratório de física, né? Então, no Estaleiro Escola, você tem uma série de laboratórios que estão afoitos, né, ligados a essas disciplinas, onde o aluno vai ter aulas práticas, né? Seja ela de eletricidade, seja ela de hidrodinâmica, de soldagem, de estabilidade, enfim, a maior parte. Até mesmo de inglês. Por quê? Porque lá no estaleiro você vai poder praticar, por exemplo, a nomenclatura, né? A gente tem os modelos reduzidos, ou tem lá, por exemplo, uma lancha, um bote. Então você vai poder lá, olha, isso aqui é bombordo, isso aqui é boreste, isso aqui é popa, é a proa, e ele vai praticar essa mesma nomenclatura até em inglês. E além do estaleiro, os alunos também têm contato com empresas parceiras da FATEC, né, professor? Sim, nós temos vários parceiros, né? Tanto, vamos dizer, aqui na região, como também bastante distantes, né? Nós temos aqui na região, nós temos a certificadora, né? Aqui na região nós temos 2 certificadoras, né? Uma com sede aqui na Barra Bonita, 20 e poucos quilômetros, nós temos uma outra em Araçatuba, nós temos estaleiros aqui, 2, um em Barra Bonita, o outro em Igaraçu, também temos em Araçatuba, e depois nós temos um outro parceiro na Orla Marítima, né? Santos, Guarujá, e depois nós temos o pessoal um pouco mais distante, né? Além das capitanias. Onde tem capitania, né, nós somos parceiros do Ministério da Marinha. Então, nós temos colocado nossos alunos para estagiar, para fazer uma série de atividades em cada uma das capitanias. Então, nós temos capitania na Barra Bonita, nós temos capitania em Santos, temos capitania lá em São Sebastião, temos em Presidente Epitácio, para falar das paulistas, né? Depois, em cada um dos estados, onde tem uma área portuária, tem uma capitania. Depois nós temos parceiro, por exemplo, na região norte e nordeste, em quase todas elas. Nós temos estaleiro em Belém, em Manaus, nós temos parceiros em Recife,
em Natal. Então, toda a área que você puder imaginar que possa estar com atividade marítima e fluvial, seja embarcações, nós temos parceria com esse pessoal aí. É legal porque o aluno fica bem amparado, né? Tanto para o perfil do aluno que prefere ficar aqui na região, quanto para o perfil do aluno que tem vontade de morar em algum lugar diferente, mais longe, né? Exatamente. E o mercado de trabalho, professor, explica pra gente como é que tá a questão de faixa salarial inicial, quanto que ganha, para o pessoal ter uma noção. Só para você entender, nós temos, por exemplo, solicitação de vagas que apareceram recentemente. Nesses últimos 2 anos, né, pós-pandemia, houve, na verdade, um financiamento do governo federal, principalmente, e houve um crescimento da área de construção naval. Então, quando isso ocorre, significa que o setor passa a ser altamente empregatício. Aquecer o setor. Aquecer o setor. Então, nós temos, por exemplo, algumas empresas que têm solicitado, têm vagas para empregar, mas nós não temos egresso. Ou porque o egresso, né, o nosso formado não tem interesse de ir, porque ele tem alguma atividade aqui, né, ou porque a empresa está longe, coisa do tipo. Não é a área que ele está querendo atuar. Só para você ter ideia, nós temos assim, egresso que atua na área de engenharia civil, trabalha em escritório de projeto de casas. Por quê? Porque numa embarcação você tem necessidade de fazer o projeto elétrico, você tem necessidade de fazer o projeto hidráulico, né, o projeto mecânico, porque o navio tem todas as peças de um veículo. Então, por essa facilidade, o egresso pode atuar na área civil, na área mecânica. Então, muitas vezes, ele se coloca aqui na região trabalhando em outras áreas. Como você me perguntou, né? Qual o salário iniciante? Normalmente, aí na inicial, de 3 a 4 salários mínimos. Inicial. Né? Então, nós tivemos um pessoal que se formou no final do ano desse ano, e é mais ou menos essa faixa, de 3 a 4 salários. Mas tem gente aí que ganha... E no topo de carreira, professor? 15, 20 salários. Né? Porque aí depende. Né? Uhum. Por quê? Porque assim, tem alguns egressos, né, que são diretores. Né? Nós temos, por exemplo, um ex-aluno nosso que ele é o gerente do estaleiro. Né? Então ele provavelmente deve estar na faixa aí de uns 25, 30 salários mínimos. Né? Nós temos um outro egresso que ele é sócio de uma certificadora, né? E como eles têm bastante serviço, né? Por quê? Porque eles acabam, na verdade, fazendo uma parte do serviço que a própria capitania, que a própria marinha faz. É como se eles tivessem terceirizado. Então eles fazem esse serviço e a capitania ou a marinha, na verdade, faz uma análise, quase que um checklist, dizendo, ok, vocês analisaram isso, então nós confiamos nisso que vocês fizeram. Então esse pessoal tem um baita de um salário, né? Ou seja, tem salário bom, tem oportunidade de emprego sobrando no mercado e tem uma faculdade aqui em Jaú gratuita que oferece a formação necessária para atuar nessa área, né? Então basta querer, né? Basta querer. Exatamente. Professor, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da TV Câmara. A gente fica muito feliz de recebê-lo aqui. A gente está fazendo uma rodada de entrevistas com os coordenadores de curso da FATEC, para que a população conheça um pouco mais sobre esses cursos, né? Quem sabe se interesse e tenha aí uma oportunidade de mudar de vida, de ter uma formação diferente e ganhar bons salários. Professor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço e só quero deixar aqui qualquer dúvida. É só entrar no site da FATEC, pegar os telefones e entrar em contato conosco. A gente está sempre à disposição lá para prestar qualquer informação. É nosso objetivo fazer com que as pessoas, né, os atuais alunos do ensino médio, possam procurar. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, e obrigada querido. Também a vocês que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas nossas redes sociais no Instagram, no YouTube e no Facebook. Um abraço e até a próxima.